Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Comodoro, imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live durante o mês do Ramadã com as histórias islâmicas. A Rahma, a benevolência ou a misericórdia, Allahu Azza wa Jal, ele diz: Kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah escreveu sobre si mesmo a misericórdia. Allahu Azza wa Jal, ele tem a benevolência com todos. Como eu disse ontem, por exemplo, que Allahu Azza wa Jal, ele criou o ser humano, colocou ele neste mundo, deu a ele sustento, deu ele encaminhamento, não deixou ele de qualquer forma. Nesse encaminhamento, ele ensinou aos seres humanos o que? A benevolência com os outros em todos os seus sentidos. Sejam com aquelas pessoas mais próximas, sejam com as pessoas mais longínquas, sejam com os seus pais, sejam com os seus filhos, sejam com os trabalhadores que trabalham para você, sejam com os animais. Tudo isso entra nessa rede. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que ser benevolente e ter um bom tratamento só com o indivíduo. Eu vou tratar a pessoa bem e acabou. Ou então aquela pessoa que acha que ele só deve tratar as pessoas que ele conhece bem. A quem ele não conhece, ele não tratará bem. Nós vemos muito isso, nós assistimos com os nossos próprios olhos o comportamento social que nós acabamos encontrando em maioria dos lugares onde as pessoas não têm valor por aqueles que estão ao seu redor, sejam indivíduos ou sejam animais. Quando nós estamos falando dos animais, são seres que muitas vezes estão ao nosso redor e precisam da nossa mão. Obviamente que muitas pessoas também tendem a pensar que, por exemplo, trazer animais que muitas vezes não deveriam estar no lugar que eles deveriam é algo de bom. Por exemplo, né, as pessoas trazerem e enjaularem passarinhos, pássaros para terem na sua casa. Isto é algo de um maltratamento em que as pessoas, infelizmente, não conseguem compreender. Mas eu vou estar contando a história para que a gente entenda. Havia um homem há muito tempo e ele estava andando no deserto. Ele estava com muita sede. Ou seja, nós sabemos que as caminhadas nos desertos, onde vivem as pessoas, al-Arab, ou seja, os beduínos, né? Aqueles que vivem no deserto, passam dias, muitas vezes, sem encontrar uma gota d'água. Isso é uma das grandes provações para as sociedades e povos inteiros que viviam, e até muitas vezes vivem até hoje nessas regiões e dependem dessas regiões. Mas esse homem andava pelo deserto e ele estava com sede. Ele se aproximou de um poço d'água, onde muitas vezes são construídos esses poços para que as pessoas que estão em viagens nos desertos possam se beneficiar dessa água. Por exemplo, na Ghazatul Badr, na região de Badr, onde o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, né, foi para confrontar aqueles que haviam levado tudo que os muçulmanos haviam deixado em Meca para ser vendido no Bilad al-Sham, para que eles pudessem adquirir o dinheiro daquilo em que os muçulmanos haviam deixado com a Hijra, com a sua migração para Medina. Eles se encontraram aonde? Na região de Badr. Badr era uma região onde havia um poço, onde as pessoas se encontravam, né? Ali onde as pessoas encontravam abrigo de alimentação e água, principalmente para si e para os animais. Imagine só, um homem há muito tempo andando no deserto com muita sede, pois isso aqui ocorria. E ocorre hoje, como eu disse, em muitos lugares, como a fome que nunca chegou ao seu fim, né? A fome que nós vimos porque as pessoas não distribuem aquilo que é ordenado por Deus. Entesouram e não querem ajudar os pobres e necessitados, achando que os pobres e necessitados hoje, com a fala dos ignorantes, são preguiçosos. Só o ignorante pensa desse jeito. Só o analfabeto em Allah pensa desse jeito. Então, esse homem que estava com muita sede, chegou ao poço, lançou o balde e tirou água para ele beber. Ele bebeu, pois a sede estava muito grande, pois estava muito calor. Quando ele observou, ele viu que havia um cachorro que estava com tanta sede, mas estava com tanta sede, que para demonstrar a sua sede, ele estava pegando a areia, né, para tentar tirar algo dela. Então, o que esse homem fez? Pegou o seu ruf, al-ruf, é uma vestimenta, inshallah vou estar explicando depois. Ele colocou a água no ruf,
colocou no chão para que esse cachorro pudesse se beneficiar da água. Imagine só a sede que aquele animal estava sentindo. Se aquele homem sentia tanta sede, imagina aquele animal que não teria capacidade nenhuma, com suas próprias patas, de tomar daquela água um pouco, tirar aquela água fresca que estava no poço, para que ele pudesse se refrescar, para que ele pudesse matar a sua sede. Então esse homem, por benevolência em que ele tinha em seu coração, ele tirou a água, colocou em seu rufo e colocou para que o animal pudesse beber. O rufo, para quem não conhece, é uma vestimenta que ela existe hoje, um pouco mais difícil de se encontrar. É como se ela fosse uma meia, mas na verdade ela era uma vestimenta como se fosse uma sapatilha onde era usada. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele se utilizava dela. E é uma utilização, por exemplo, para aquelas pessoas que vestirem al-khuf, né? Que é o que a gente conhece, né? Masah al-khuf, o khufein, que é passar a mão úmida sobre al-khuf, né? Que é esse sapatilha ou essa sapatilha que é usada. Então, ele colocou a água ali para que pudesse ajudar o animal. Imagine só. As pessoas hoje veem os seres, os outros animais que passam na rua, né, ofendem, jogam pedra, fazem um monte de coisas, vendo o animal com sede e com fome, não estendem a sua mão àquele animal que necessita. Imagine o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, um dia ele havia pego a água para fazer a ablução e havia um gato ao seu lado, então ele deu o quê? Aquela própria água em que ele faria a ablução depois, para que o gato bebesse da água primeiramente. Depois o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, o melhor dos exemplos para a humanidade, fez a sua ablução. A importância em que nós devemos ter com aqueles que são os mais fracos. Nós já falamos em outras lives da importância em que o muçulmano, em que a muçulmana devem ter para com os mais fracos, por exemplo, com os mais velhos, com os idosos, como ao mesmo tempo devem ter com as crianças, para aqueles que estão doentes, como devem ter por aqueles que são os animais que estão ali. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, por exemplo, ele disse para nós o quê? Nas casas onde se encontram cachorros e imagens ou ídolos, os anjos não adentram. Ou seja, eu estou falando imagens e ídolos porque as pessoas que estão fora do Islã tendem a tentar se enganar dizendo que imagens não são a mesma coisa que ídolos. Ídolo e imagem são a mesmíssima coisa, tudo aquilo em que a pessoa toma como parceiro junto a Deus para beneficiar ou para prejudicar, ou para curar, ou para dar, ou para retirar, todos nesse sentido. Não importa se é uma foto, não importa se é um ídolo de barro, não vai fazer diferença nenhuma. Então, nas casas em que tem imagens e que tem cachorros, os anjos não entram. Não é permissível para o muçulmano ter cachorros só em casos particulares. Ou seja, o muçulmano não deve colocar dentro da sua casa um animal. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs muçulmanas que são revertidos e até não revertidos acabam fazendo isso, vendo os não muçulmanos o fazerem. Falam, não, e a benevolência? A benevolência aqui, no sentido é exatamente você não colocar esse animal na sua casa. Isso não impede de ajudá-lo na rua. Isso não impede de dar a ele de comer, isso não impede de dar a ele de beber, isso não impede de tratá-lo com respeito. Por exemplo, um animal, o cachorro que você pode ter na sua casa, como na história desse homem, em que ajudou um animal para que ele bebesse daquela água. Se um cachorro, por exemplo, lamber a você ou a sua roupa, você vai ter que lavar 7 vezes, uma delas com terra, exatamente para purificar a sua roupa, para purificar o local em que ele lambeu, só se ele o quê? Lamber. Então, essa é uma relação importante, que não importa aqui a relação, mesmo que seja proibido você ter o cachorro. Esse homem teve a benevolência para com esse animal. Obviamente, ele adquiriu o quê? A benevolência de Allah Azza wa Jal. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele disse, quem for benevolente ou misericordioso na terra, ele terá a misericórdia ou eles terão a misericórdia nos céus. Ou seja, Allah Azza wa Jal colocará sobre o indivíduo que tiver misericórdia com as pessoas, ou com os animais, ou com todas as coisas neste mundo, sobre esse indivíduo. Imagine só, até mesmo os animais em que você tem como alimentação, que você tem
na verdade, como negócio na sua casa. O bom tratamento deles lhes renderá recompensas. Imagine só, aqueles animais em que você tem na sua casa, né? Por exemplo, o gatinho, a gatinha. Você pode ter um gato, você pode ter uma gata na sua casa, não tem problema nenhum. Pode até andar entre você na oração sem problema algum. Como disse o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, eles são o quê? Puros. São permissíveis que você tenha. Tá? Então, esse gato, esse gatinho, essa gatinha que você tem na sua casa, você está ganhando recompensas a cada vez que você dá de alimentar, a cada vez que você dá de água, como aquela mulher que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse que ela o quê? Ela entraria no fogo exatamente pelo quê? Por ela ter deixado o gato sem alimentar-se, morrer de fome. Ela não deixou nem que ele saísse para se alimentar, procurar o seu próprio sustento. Porque cabe a nós, muçulmanos, sermos benevolentes em todos os casos, até mesmo no sacrifício dos animais que nós vamos nos alimentar. Nós vamos sacrificar um carneiro, sempre dizendo em nome de Allah, Bismillah, nunca em nome de Hussein, Fátima ou qualquer outro indivíduo. Isso aqui é shirk billah. A quem ouviu isso, dizendo que isso é permissível, isso não é permissível. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Não é permissível que você sacrifique o animal em nome de nenhum outro que não seja Allah Azza wa Jalla. Se você ouvir alguém falando em nome de qualquer outro que não é Allah, o adverta, pois isso aqui é shirk billah, idolatria. É motivo de que a pessoa deixe de ser muçulmano. Isso é um dos maiores pecados. Infelizmente, por ignorância, algumas pessoas, seguindo grupos e ideias que não foram determinadas por Deus e nem pelo mensageiro de Deus, acabam fazendo. Esse animal foi sacrificado em nome de outro. Mesmo que o Hussein, radiyallahu anhu, seja inocente para esse comportamento, ou a Fátima, radiyallahu anha, seja inocente, pois os são inocentes para esses comportamentos. Então, os animais que nós vamos sacrificar, por exemplo, nós devemos fazer da melhor forma, como foi ensinado pelo mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, o mais rápido possível. Não é permissível que nem venhamos amolar a faca do lado do animal em que vamos sacrificar, porque não é permissível nem que nós tenhamos outros animais naquele momento. É importante que nós tenhamos esse comportamento da benevolência, que nós tenhamos os nossos corações voltados para a benevolência e misericórdia. É necessário que nós, muçulmanos, tenhamos a procura daquilo em que é o melhor. Então nós vimos um animal, observamos na rua e sabemos que ele está com sede, que ele está com fome, estenda a sua mão. O muçulmano estenderá a sua mão, será misericordioso com todos, até mesmo com o kufar. Até mesmo o kufar, que não estiverem combatendo a Deus e o mensageiro, e até aqueles que estiverem combatendo a Deus e o mensageiro, levarão aquilo em que a justiça de Allah da forma correta. Então, essa é uma relação da benevolência, a qual essa história mostra que nós, muçulmanos, vamos estar preocupados e vamos estar respeitando os outros seres. No caso aqui, como esse homem fez com esse cachorro. Como eu disse, nem o é permissível para que nós tenhamos dentro das nossas casas, senão em casos particulares, né? Então é necessário que nós tenhamos essa preocupação. Então cuidado, meu irmão, minha irmã, com esse sentido de trazerem esses animais para dentro de casa proibidos. Isso não quer dizer que você não tenha que ter com eles benevolência, que você não tenha que ter com eles misericórdia, que você não faça chegar a eles aquilo em que é a ordenação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vendo o animal na sua rua, precisando de uma alimentação, de água, alguma coisa, dê a ele, estenda a sua mão. Isso faz parte da misericórdia e benevolência dos muçulmanos, que são benevolentes com todos, são benevolentes com os idosos, são benevolentes com os doentes, são benevolentes com as crianças, são benevolentes com o vizinho, são benevolentes uns com os outros, com as suas esposas com os maridos e com os animais. A benevolência faz parte do coração do muçulmano. Essa é a relação entre que ele levará a todos o que é o melhor. Ao animal, independente quem ele seja, a alimentação, a água, daquilo em que é o necessário para aqueles animais. Então, a realidade é que dentro do Islã, nós devemos estender as nossas mãos para aqueles que necessitam em todos os casos, sejam eles quem forem. Já disse aqui outras vezes que, por exemplo, ajudar até mesmo um não muçulmano é permissível. Agora imagine só
não ajudar todos os outros seres que estão ao nosso redor. Então, cuidado com as pessoas, muitas vezes pensam o seguinte, que o maltratamento dos animais é permissível. Não, pelo contrário. O maltratamento dos animais também é algo errado dentre os muçulmanos e não deve fazer. É motivo de castigo no dia do juízo final, como será motivo de recompensa e misericórdia de Allah Azza wa Jal por aqueles que estendem a sua mão para aqueles que necessitam dentre os animais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a bondade, ter o seu coração puro, bondoso, preocupado com o bom tratamento de tudo que está ao seu redor, é parte do Islã, é parte da fé. Como eu disse, ajudar aqueles que necessitam ao nosso redor é parte da fé. E os animais são aqueles que muitas vezes terão a necessidade, como imagine só um cachorro que não teria capacidade alguma de se alimentar, foi ajudado por esse homem. Imagine só um gato em que não tinha onde beber e o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam deu da sua própria água, a qual ele faria a ablução depois, para que o gato pudesse se alimentar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, importem-se com isso, tenham essa preocupação, mas não é permissível que o muçulmano, que a muçulmana tenha em sua casa, né, um cachorro. Cuidado, nas casas onde existem cães e ídolos e imagens, os anjos não entram. Essa é a palavra do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então, cuidado com isso, mas isso não lhe impede de ter um bom tratamento. Nós vemos o kufar, o descrente, muitas vezes, né, tendo um tratamento errado também, achando que ele pode, por exemplo, ter o animal o tempo que ele quer, depois ele joga na rua como se ele fosse nada. Isso não é permissível. Ou então colocar animais enjaulados para terem como diversão, né, como passarinhos guardados em gaiolas. Isso é um absurdo que as pessoas, infelizmente, acabam ainda fazendo. Né? Isso aqui não é uma coisa em que o muçulmano tenha no seu coração. Ele quer o quê? Você quer ouvir o barulho dos pássaros? Tenha a educação determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala, com o seu coração misericordioso, com o seu coração benevolente para todos aqueles que estão ao seu redor, e os animais também participam dessa benevolência, né, desse tratamento ao qual Allah Azza wa Jal determinou para nós. Então não esqueçam, tudo aquilo em que nós contamos aqui é para que você, meu irmão, é para que você, minha irmã, saibam como se portar no seu meio ambiente, na sua vida por completo. Pois o Islã não é um sistema simplesmente para a gente só fazer a oração. Não que não seja a oração o algo mais importante, pois o é. A oração é o principal fator, mas a obediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala nos leva também à adoração de Allah Azza wa Jalla. Todos os nossos comportamentos que são determinados pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam são parte de adoração. E tudo aquilo que nós deixamos de fazer também entrou nesse sentido, pois são obediências contra aquilo em que é proibido pelo muçulmano e ele não deve praticar. Então, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.